Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia, gente? Hoje é o nosso 26º dia com mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós estaremos falando sobre Jael. Isso, Jael. Nós vamos encontrar a história dela lá em Juízes capítulo 4, a partir do versículo 17, do 17 ao 24. Vai contar a história na época, é, também, né, nós vamos falar, fala-se sobre Débora, e nessa época Israel estava sendo atacado, né? Estava em guerra e precisava então que o Senhor desse livramento para eles. E o Senhor havia falado, né, lembrando que o comandante, ele fala para Débora que ele só vai se o Senhor, se ela for junto para ela profetizar e saber se realmente Deus daria a vitória para eles. Então eles vão, Deus dá a vitória. Mas engraçado é que Deus acaba dando a vitória para Israel através da mão de uma mulher. Já pensou? Nós vamos ver Juízes e nós vamos ver essa mulher incrível que foi Débora. E depois nós encontramos então no capítulo 4 Jael. Jael era a esposa de um ela tinha, não tem esse relato, né, do nome do seu marido aqui. Mas ela era esposa de Eber e eles pertenciam à tribo dos quineus. Então, ela não era israelita, tá? Então, eles ficavam, ele é seminômades, ficavam no deserto, e tudo indica que eles estavam ali desde o tempo de Moisés e mantinham um contato bastante próximo dos israelitas. Então, nesse momento, nesse ato de guerra, provavelmente, o que aconteceu? Ela poderia ter partido por lado do inimigo, mas Deus já havia dado a promessa que estaria dando a vitória para o povo de Israel. Então, Deus usa Jael para dar a vitória. O inimigo corre, né, depois que Israel consegue avançar. Então, Cícera, sai e se esconde, vai refugiar bem na tenda de quem? Na tenda de Jael. Quando chega ali na tenda de Jael, ela oferece para ele leite, dá ali para ele leite e fala para ele, ó, você pode descansar, né? Fica tranquilo, ninguém vai entrar aqui. Ninguém vai saber que você está aqui, tá bom? Fica tranquilo. Há um significado porque ela não deu água e sim deu leite para ele. E numa outra oportunidade eu volto aqui, né, com essa explicação certinho. Então ele entra na tenda dela, ela oferece leite para ele, né? E ele acaba dormindo. Olha só como Deus é estrategista. Ele acaba dormindo. E quando ele dorme, eles mexiam com a parte, vamos dizer, metalúrgica, aquelas coisas, ferramenta, com bastante ferramenta. Então, o que ela faz? Ela tá lá. Gente, o inimigo tá dentro da casa dela. E ela poderia falar assim, vou deixar ele aí, eu sei que a gente vai ser beneficiado para frente. Mas eles tinham um compromisso, ela tinha um compromisso, ela tinha vivido bem próximo do povo de Israel. Então ela temia o próprio Deus. Então ela já sabia quem era o Deus de Israel. Então o que ela fez? Ela optou por ajudar o povo de Deus. Ela optou ser usada por Deus para acabar com o inimigo. Então ela vai, pega uma estaca e um martelo, ferramentas para armar a tenda. E ela faz o quê? Coloque na testa de Cícera. E ali então, quando as pessoas, lá no finalzinho, você vai ver assim,
no capítulo 21, Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Então, Deus dá a vitória. Aí no 23 vai dizer assim: assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. Então Deus vem através de uma mulher e fala assim: ó, comandante de vocês, ó, já era. E aí Israel avança, Israel acaba vencendo. Você entende a importância que você tem na vida da sua família, na vida das pessoas, na vida das pessoas na igreja, na vida das pessoas no seu serviço, na vida de várias pessoas. Muitas vezes, por uma causa, Deus levanta você. É você que fala assim: ai, nossa, eu não faço nada. Mas aí você não entende, porque hoje em dia, gente, o que acontece? Há um tempo atrás, quando eu era, na minha época de adolescente, nós tínhamos assim uma vida com Deus, um temor, e nós aprendíamos na escola dominical, nós aprendíamos nos estudos com os jovens, nós aprendíamos com os nossos pastores. A importância de você ter uma vida com Deus, a importância de você buscar experiência com Deus. E foi aí, através dessa importância, dessa busca, desse relacionamento com Deus, que foi despertando em nós os nossos dons e talentos. Hoje em dia, pouco se fala sobre isso. Às vezes fala bastante sobre o ato de servir na casa de Deus, mas não fala, não mostra qual que é o dom, qual que é o seu dom, qual que é o seu talento. Em que você acredita que Deus possa te usar? Qual a forma que você pode falar assim? Você pode acreditar que Deus pode te usar de uma forma extraordinária, usando você para fazer algo extraordinário. Às vezes nós nos sentimos pequenos demais. Às vezes nós sentimos que nós somos poucos demais. Às vezes nós olhamos e falamos assim: nossa, mas eu não tenho a sabedoria da fulana. Olha, eu não tenho a sabedoria da ciclana. Ah, eu não sei falar igual não sei quem. Ah, eu não sei fazer isso, eu sei. Sabe, às vezes nós paramos e ficamos observando a vida de outras pessoas e esquecemos de olhar para dentro de nós. Quando nós falamos, quando nós queremos, e sempre aquela barreira. Nossa, eu não faço. Ai, mas eu não sou assim. Ai, mas, sabe? Quando eu tinha os meus 12, 13 anos, porque assim, na nossa época, você só participava dos jovens depois que você passasse pelas águas aos 12 anos, se você tivesse o desejo de passar pelas águas aos 12 anos, e então nós começávamos a participar das atividades dos jovens. E era o sonho de qualquer adolescente participar dos jovens. Porque, nossa, não que os adolescentes não eram bons, era, mas fazer parte da equipe da Ebenezer, uau, era o sonho de todo mundo, porque era uma equipe grande, com bastante jovens, e nós tínhamos bastante atividade. E eu lembro que uma vez Deus usou uma pessoa para falar comigo, e dizendo sobre o que o Senhor ia fazer, sobre como Deus ia me usar. E eu falava assim: ai, mas como que Deus vai fazer isso? Porque eu nunca saí da igreja. Eu sempre fui da igreja. Nossa, eu nunca bebi. Na época, aqui na cidade, tinha um Tejusa, que era um clube tal. Era o clube mais famoso. Era ele e um outro point que o pessoal se encontrava. De madrugada era horrível você passar pela avenida de tanta gente que tinha na rua. Mas o povo passava.
E eu falo assim, nossa, mas que experiência de vida que eu tenho para contar? O que eu vou falar? Nossa, eu nunca vivi lá fora, eu não sei como que é, e eu não sabia como que isso ia acontecer. E aí eu fui aprendendo que você não precisa ter um testemunho triste para você ser usada, pegar o microfone e ser usada nas mãos de Deus. Você não precisa ter uma vida triste, uma vida de muito sofrimento. Não, precisa não. Você só precisa saber interpretar a Bíblia. Porque também hoje é muito fácil alguém falar, eu vou pregar. Vai lá, abre a Bíblia e fala um monte de besteira. Porque você precisa saber ler o texto, ler o contexto, saber o que o texto e o contexto estão dizendo, trazer uma aplicação pessoal e introduzir a igreja naquele texto, naquele ambiente e trazer algo novo para a igreja. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todo o texto, você lê uma vez, você lê duas, você lê três, e você sempre acaba tirando uma história nova, uma experiência nova dentro da palavra do Senhor. Então, não é questão de você querer, não é questão de, porque fulano tem mais estudo, porque fulano tem mais isso. Não, a proporção que você se joga nas mãos do Senhor é a proporção que Ele vai te usar. Quanto mais liberdade você dá para o Senhor, mais Ele vai te usar. Quem diria que um homem, um comandante, um homem de alta patente iria ser morto na mão de uma simples dona de casa? Ela poderia ser também uma trabalhadora, mas geralmente, digamos que como ela estava em casa, então ela estava ali, era uma dona de casa. E através dessa mulher, Deus deu a vitória a Israel. É claro que os homens lutaram, tá bom? Muita calma nessa hora. Eles lutaram. Mas venceram porque foi tirado do caminho deles uma pessoa maioral. E esse maioral foi tirado através da mão de uma mulher que usou de astúcia, que usou de esperteza, que foi usada pelo próprio Deus para trazer a vitória. E você pode ser essa mulher. Nós temos visão se nós vemos, nós conseguimos, nós temos mais sensibilidade do Espírito Santo para ver as coisas, enxergar as coisas e perceber. E existem momentos que você percebe quando há uma ação de Deus, quando é o próprio Deus fazendo e quando é o inimigo que está tentando atrapalhar a situação, tentando atrapalhar a sua vida, tentando atrapalhar o seu progresso. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Tenha um contato com Ele. Abra, dê a liberdade de viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Deixa Deus te usar da maneira em que Ele deseja, da maneira em que Ele quer. Estamos em dias em que nós precisamos nos colocar na posição e deixar Deus nos usar conforme é o desejo dele para a minha vida e para a sua vida. Sejamos como Jael, uma mulher que usou de astúcia. Vamos usar de astúcia para vencer o nosso inimigo. E o nosso maior inimigo nesses dias, o maior inimigo das nossas almas, é aquele que está querendo destruir a nossa vida, destruir o nosso lar, destruir as nossas forças. Mas maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em nós, maior é o nosso Deus acima de todas as coisas. Mas para nós sermos vencedores, para nós prosseguir, para nós alcançarmos o alvo, para nós sermos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, nós precisamos dar a liberdade e falar: Senhor, usa-me.
com grande poder. E quando alguém vier, usado pelo próprio inimigo, que eu já esteja lá na frente há muito tempo, com a vitória garantida nas minhas mãos. E eu tenho certeza que por mais simples que você ache que você por mais por menos que você saiba falar, que você acha que você não sabe falar, Deus, na sua simplicidade, Ele vai te usar com extraordinariamente, com grande poder e graça, pois maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, que Deus te abençoe e que você possa ser usada nas mãos do Senhor. Seja livre diante de Deus para fazer a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.